Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu vou resolver um probleminha em que vai incorporar a ideia de resistências térmicas em paralelo, beleza? Então, quando eu tiver, por exemplo, isso daqui, né? Eu tenho aqui um bloquinho e aqui eu tenho outro bloquinho. Aqui eu tenho então entre eles uma transferência de calor e esses blocos, eles estão postos de maneira paralela, porém eles possuem condutividade térmica diferente e por isso, né, é, e por isso eles vão possuir resistências térmicas diferentes, de maneira que o calor que vai fluir ao longo desse bloco é diferente do calor que vai fluir ao longo desse bloco. Porém, ao final do meu balanço, a quantidade de energia que está entrando tem que ser igual à quantidade de energia que está saindo, para o meu problema poder ser é, dado como hipótese, né, como sendo em regime permanente, tá ok? Então vamos nessa. Para tanto, eu vou ter esse probleminha que é do livro do Sengel. O problema consiste o seguinte: eu vou ter então uma parede zona de 3 metros de altura, beleza? Uma parede zona de 3 metros de altura. E nessa parede eu vou dividi-la em alguns blocos, onde cada bloco vai possuirá essas repetições. Vai ter uma camada de espuma, vai ter uma camada de gesso e vai ter um tijolo. Então todas essas estruturas de repetição, né, esses blocos vão ter o mesmo formato, de maneira que cada bloquinho desse possui 25 centímetros. Aí fica fácil, né, saber quantos bloquinhos tem no total, porque se a parede tem 3 metros e cada bloquinho tem 25 centímetros, a minha parede ela possui no total, por conseguinte, 12 bloquinhos desse de repetição, beleza? Então, eu quero calcular a taxa de transferência de calor. Eu quero calcular a taxa de transferência de calor ao longo desses blocos. E para calcular essa taxa de transferência de calor, eu vou montar uma rede de resistências térmicas para poder resolver meu problema, beleza? Aí, deixa eu passar aqui. Aí, aqui eu vou ter a minha região interna, que vai ter uma temperatura T infinito 1, e o mecanismo de transferência de calor nessa região é por convecção, que vai possuir um H1, né, que é o meu coeficiente de transferência de calor por convecção. Já essa região externa vai estar a uma temperatura T infinito 2 e um coeficiente, né, de transferência de calor por convecção H2. Beleza? Então, H1 vale 10 watts por metro quadrado Kelvin e H2 vale 25 watts por metro quadrado Kelvin. Aqui, a condutividade térmica do meu tijolo vale 0,72 watts por metro Kelvin. A condutividade térmica do gesso vale 0,22 watts por metro Kelvin. E a condutividade térmica da espuma vale 0,026 watts por metro Kelvin. A temperatura T infinito 1 vale 20 graus Celsius, né? Então dessa região aqui. E a temperatura T infinito 2 vale menos 10 graus Celsius. O comprimento, né? Vamos ver aqui. Então a gente está olhando somente para essa vista da parede, né? Porém, ela possui um comprimento, um prolongamento, né? E esse prolongamento vale 5 metros. De maneira que a área em que está ocorrendo a transferência de calor, porque dentro das nossas hipóteses nós estamos sempre considerando regime permanente, sem geração de calor, e além do mais, transferência de calor unidirecional. Então, a transferência de calor ocorre somente na direção que nós estamos mostrando aqui na figura, né, na direção X. Então, a área em que vai ocorrer a transferência de calor vai ser 5, né, que multiplica a altura de cada bloquinho, que é de 25 centímetros. Por quê? Porque, primeiramente, eu vou fazer todo o cálculo para um bloquinho e depois eu vou multiplicar por 12 para obter na parede toda. Então, a área que nós vamos trabalhar é de 1,25 metros quadrados, que é o produto de 5 metros vezes 25 centímetros.
Mas aí a gente tem que ficar atento, né? Principalmente quando for montar a rede de resistências térmicas. Bom, então essa resistência RI, ela vai ser essa resistência de convecção com respeito a essa região aqui, né? Aí assim que nós entrarmos na espuma, nós teremos uma resistência de condução, que vai ser a resistência R1. Assim que sair da espuma, nós vamos ter aqui o gesso, né? Então nós vamos ter uma resistência de condução, que vai ser a resistência R2. Porém, aqui eu vou ter essa camada de gesso e esse tijolo. Então, eu terei uma associação em paralelo da resistência R3, R4 e R5, onde R3 diz respeito a essa região aqui, R4 diz respeito ao tijolo e R5 diz respeito a essa região aqui de gesso. E observe que as áreas são diferentes, né? Por exemplo, a área de transferência de calor aqui é 5 metros vezes 1,5 centímetros. A área de transferência de calor aqui vai ser 5 metros vezes 22 centímetros. E essa área de transferência de calor vai ser 5 metros vezes 1,5 centímetros. Aí, após sair dessa região, né, em paralelo, nós vamos ter novamente uma resistência de condução, né, que observe que é exatamente igual a essa outra resistência de condução R2. Então, a resistência R6 é exatamente igual à resistência R2. Por quê? Porque a condutividade térmica é a mesma, a área é a mesma e a espessura aqui é a mesma. E por fim, quando eu sair aqui para fora, para a parede externa, né, eu vou ter a minha temperatura T infinito 2 e eu vou ter R0, que vai ser a minha resistência de convecção, beleza? E a princípio eu tenho conhecimento apenas das temperaturas T infinito 1 e T infinito 2. Então, para calcular minha taxa de transferência de calor, que é o objetivo, eu vou ter que obter a soma, né, de todas essas resistências. E além do mais, eu vou ter que obter uma resistência equivalente, né, a essas resistências em paralelos para associar essa em relação às demais em série, para poder obter uma resistência equivalente e assim calcular a minha taxa de transferência de calor. Beleza? Então vamos nessa. Ah, e vale falar também das espessuras, né? Aqui vale 3 centímetros, aqui vale 2 centímetros. Todas as resistências em paralelos possuem uma espessura de 16 milímetros. E por fim, aqui vale 2 centímetros, perdão, e aqui vale 2 centímetros, beleza? Então, aqui eu vou ter RI, né, que vai ser uma resistência de convecção. Aqui eu vou ter R1, aí aqui eu vou dizer que é um L1. Aqui eu vou ter R2, eu vou dizer que é um L2. Aí R3, R4 e R5 são as resistências em paralelo, né? Então eu vou dizer que vale LLL. Aqui vai valer L2, porque eu sei que a resistência R2 e a resistência R6 são iguais. E por fim, eu vou ter essa resistência R0, que é uma outra resistência de convecção. Beleza? Então aqui é convecção, convecção, e todo o resto são resistências de condução. E o que está variando são as condutividades. Em algumas as áreas estão variando, né? Porque nem todos esses áreas são iguais, então vou até R3, R4 e R5 que estão em paralelo, né? Então vou dizer que são linhas, são áreas diferentes. Tá, agora substituindo os valores, então eu vou ter que RI vai ser 1 sobre H1 vezes a área, vai valer 0,08 graus Celsius por watt. R1 vai ser então L1, né, sobre a condutividade térmica da espuma vezes a área. Então vai ser 0,03 sobre 0,026 vezes 1,25, vai valer 0,92 graus Celsius por watt. R2, né, vai ser do gesso, 0,02, que vai ser o comprimento L, que vai ser L2, né? Então aqui vai ser 0,022, que é a condutividade térmica, vezes a área. Então vai ser 0,072 graus Celsius por watt. Agora, R3, R4 e R5 são resistências em paralelo, não são aquelas resistências em paralelos. Aí, primeiramente, eu vou calcular R3, que diz respeito ao gesso. Então, vai ser o comprimento 0,16 sobre a condutividade térmica, que é 0,22, né? Observe que aqui também é gesso, né? E aqui eu vou ter a área que muda. Por quê? Porque a área, vamos voltar lá, a área vai ser 1,5 centímetros, né, vezes 5. Então, vai valer, no caso, 0,03. Aí isso daqui vai dar 24,24 graus Celsius por watt. E se você perceber, R3 é exatamente igual a R5, né? Porque são exatamente as mesmas variáveis. E aqui eu vou ter R4, que vai ser 0,16 sobre 0,72. E a área vai ser 5
vezes, se eu não me engano, 22 centímetros, né? 22 centímetros, beleza? Aí vai dar 0,2 graus Celsius por watt. Aí aqui eu vou ter R6, né, que é igual a R2, então é simplesmente substituir 0,072 graus Celsius por watt. E R0, que é uma resistência de convecção, 1 sobre 25 vezes 1,25, que vai dar 0,032 graus Celsius por watt. Beleza? Agora eu quero trabalhar com essas resistências em paralelo, né? Então, eu vou dizer que a minha resistência equivalente linha vai ser igual 1 sobre a resistência equivalente linha, né? Vai ser igual a 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Aí, assim que eu calcular essa resistência equivalente linha, eu vou associar ela com as demais em série. E eu vou ter uma resistência equivalente com respeito a todo o meu circuito térmico, né? Que vai ser a soma de todas as resistências. Então, primeiramente, calculando a resistência equivalente linha, vai ser 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. E isso vai dar 5,0825. E assim, a minha resistência equivalente linha vale 0,1967. Aí eu vou lá e substituo na resistência equivalente de todo o circuito térmico. E somando tudo isso vai dar 1,3727 graus Celsius por watt. Beleza? Tendo conhecimento da minha resistência equivalente, eu vou calcular a taxa de transferência de calor, que vai ser T infinito 1 menos T infinito 2 sobre a resistência equivalente com respeito a todas as resistências que estão entre, né, que estão entre T infinito 1 e T infinito 2, que corresponde a todo o circuito térmico. Então vai ser 20 menos 10 sobre 1,3727. E essa taxa de transferência de calor ao longo desse bloco vai dar 21,85 watts. Beleza? Mas aí, essa taxa de transferência de calor é com respeito a um dos blocos. Aí eu tenho que multiplicar por 12 para obter com respeito à parede toda, né? Então a taxa de transferência de calor aproximadamente com respeito à parede toda vai dar 262 watts, beleza? Então é isso. Aí você pergunta, para que toda essa frescura na parede, né? Porque observe que nós temos que a temperatura de dentro da casa vale 20 graus Celsius e a temperatura de fora vale menos 10 graus Celsius. Então nós estamos trabalhando com uma região que faz invernos rigorosos e você não quer que a temperatura da sua casa esfrie muito rápido, porque você vai ter que gastar muita energia para que o aquecedor consiga suprir essa perda de energia, né, que sua casa tá sofrendo. Então você faz a sua casa com esses materiais isolantes para que no inverno a perda de calor da sua casa seja menor e você precise gastar menos energia com o aquecedor. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.